Olá pessoal, dando continuidade às aulas relacionadas à globalização, a gente tem a seguinte situação aqui. Vamos dar mais ênfase a esta aula sobre a questão da ocidentalização do mundo, ou seja, a influência cultural através do poder, exalado pela Europa ao conquistar, dominar boa parte do planeta através das suas grandes navegações, Depois vieram das duas grandes revoluções, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial na Inglaterra. E aí, falando sobre essa grande expansão, eu quero dar ênfase sobre, antes mesmo desse processo de expansão cultural, poder, do domínio europeu, a gente precisa observar sobre as primeiras formas de que encontramos de propagação da mundialização da cultura. Para quem não sabe, globalização é um termo mais usado no mundo, mas os franceses também chamam o termo globalização de mundialização, Então, como se deu a origem dessa mundialização da cultura? Bom, na antiguidade, a gente começou a perceber comerciantes que começavam a atravessar, vencer. Foi difícil, mas aos poucos eles foram vencendo entre planícies, profundos vales e enormes montanhas para conseguirem atravessar da Ásia até a Europa, a grande extensão continental chamada de Eurásia, onde não há nenhum mar, nenhum oceano no meio. Há uma contínua extensão de terras, chamado de, entre continente asiático e continente europeu, chamados de Eurásia. Ok, então nesta rota, neste caminho dessa grande extensão territorial, dessa grande extensão continental, a gente passou a ver a China tendo uma grande atuação com a chamada Rota da Seda, Essa Rota da Seda, ela passou a ser a principal rota que passou a conectar diversas localidades entre a Ásia até chegar lá na Europa, E aí a gente tinha a interligação do leste da Ásia até a Europa, passando também pela África, pelo norte da África. Ok. Esta Rota da Seda, ela começou a ser atuante, bem antigamente, bem na antiguidade, desde o século II a.C., ok? E aí passamos a ter um grande fluxo de pessoas, mercadorias, dinheiro, entre esses dois extremos, Europa e Ásia, pela chamada Eurásia. Ok, e aí a gente teve a implementação dessa grande mundialização, segundo os franceses, da cultura, da influência de outros povos que antes eram distantes e passaram a ter contato com um povo diferente, com outro povo diferente, e aí a gente começou a ter a chamada mundialização da cultura, Então, a gente observa aqui a Rota da Seda. Ela era uma rota, antiga Rota da Seda, Ela era uma rota bastante baseada pela
extensão territorial, Eurásia. Você pega aqui, ó, no leste asiático, né, a parte asiática, que ela vai se estendendo até a Europa, né, passando também por um pedaço do norte da África. Mas esta rota basicamente terrestre, ela foi sucumbindo na medida em que, poxa, era extremamente difícil, né, você ter deslocamentos por terra. A gente está falando de século II. Poxa, você não tinha estradas, né, como tem hoje, você não tinha força motriz mecânica como os carros, e hoje em dia até aviões. Então era muito difícil você ter deslocamentos tão longínquos e ainda mais carregando mercadorias. Bom, logo no final do século XV, em torno não só no final, mas durante todo o século XV, a gente teve uma grande expansão das rotas marítimas, né? Que aí, no final do século XV, a rota marítima entre Portugal, Europa, e a Índia, lá na Ásia, fez essa interligação via oceanos. E aí, apesar de ter que viajar por distâncias muito maiores, né, que você tinha que ir pelo oceano navegando, só que você, por navios, você conseguia, assim como até hoje em dia, o meio de transporte mais usado no mundo inteiro em pleno século XXI são os navios. São imbatíveis, são fantásticas formas de você conseguir carregar toneladas de produtos de uma só vez. E aí você tinha um tempo extremamente reduzido e uma quantidade de carga extremamente elevada. Então, esta rota da seda antiga entrou em declínio. Bom, dando continuidade aqui, a gente faz uma comparação agora da antiga rota da seda, bem na antiguidade mesmo, século II a.C., né, que é essa rota da seda. Ela entrou em declínio lá com a época das grandes navegações, no século XV, e essas grandes navegações acabaram dando origem à grande intensificação da ocidentalização do mundo, segundo a grande hegemonia europeia, né, que se estendeu pelos demais séculos, inclusive a própria Europa foi a grande responsável pela intensificação de domínios por todo o mundo, que até tivemos a eclosão de duas grandes guerras mundiais, né? O centro dessas guerras foi basicamente a luta pelo poder territorial, empregada pela Alemanha e seus aliados, tanto na Primeira Guerra Mundial, e também verificamos uma nova tentativa, de novo, naquela questão da centralidade europeia, com a Alemanha, mais uma vez, tentando colocar a sua força de atuação no mundo com a Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí a gente passa a ter no campo atual do mundo globalizado a China, né, a grande concorrente do poder maior atual, elaborado pelos Estados Unidos, né? Depois de toda uma reorganização geopolítica que a gente verificou, né? Acabando a Segunda Guerra Mundial, a gente entrou lá na Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Aí a Guerra Fria acabou, isso é uma outra aula, a gente entra em detalhes depois em outra aula. A Guerra Fria acabou e aí a Europa
ela teve que se reerguer, né? Ela foi destruída, e aí destruída literalmente, né? Aí a gente passou a ter o grande poder atual empregado pelos 3 blocos de poder, que são os Estados Unidos, né? O Japão e a Europa se reerguendo, tendo a sua representatividade como União Europeia. Bom, a China, sendo o segundo PIB mundial, ela passa a ter a sua representatividade, né, na possibilidade de ficar cada vez mais forte. Ela pretende crescer cada vez mais, né? Então a China, economicamente, ela pretende que, sendo a representatividade de uma potência do mundo moderno, ela pretende ser mais competitiva, e esta sua pretensão será muito fortificada caso o seu projeto se confirme, né? A questão da nova rota da seda, na qual a China pretende instalar por volta desses próximos anos. Mas eu vou preferir separar numa segunda aula, na qual eu estarei falando sobre como, em que moldes essa nova rota da seda irá atuar. Ok, pessoal? Então, próxima aula estaremos falando sobre a nova rota da seda. Até a próxima aula, pessoal.